Boa noite a todos. Que esta seja para todos nós uma noite de paz. Que o nosso meigo Senhor Jesus nos abençoe, acalentando e amparando os nossos corações. Aquela tarde na Galileia era uma tarde de vento morno e o céu já se preparava para que os primeiros pontos estrelados e luminosos pudessem chegar. Quando Jesus, assentando-se com seus discípulos, recebe uma visita inusitada. Um jovem príncipe rico aproxima-se do mestre e conta ao Senhor, apresentando as suas dificuldades, daquilo que nós conhecemos no Evangelho, perguntando a Jesus o que ele precisaria fazer para conseguir a vida eterna. E depois de Jesus dizer-lhe que ele deveria seguir os mandamentos e disser que ele já o fazia, Jesus então aconselha-o a vender tudo o que ele tinha para o seguir. E aquele jovem, então, fazendo uma avaliação da sua vida, daquilo que ele representava para aquela sociedade, dentro dos seus anseios, das suas ambições, não consegue atender em primeiro plano a proposta de Jesus, e ele responde ao mestre: tá bom, eu aceito, mas deixa-me primeiro ir lá na corrida de biga, lá em Cesareia. E Jesus observa-lhe e diz: segue-me agora, segue-me hoje. E o jovem pensativo, então, resumindo a história, olha para Jesus e disse: não posso, e sai. Daí alguns dias, ele perde a vida naquele momento onde ele vai para essa corrida de biga. Mas nessa fala de Jesus, no meio desta fala, Jesus diz a ele, fazendo a ele uma proposta, dizendo: dá-me a ti mesmo, e eu te darei venturas sem limites. Esta narrativa de Amélia Rodrigues, aqui resumida na nossa colocação, restou-nos esta frase que, para mim em particular, ecoa no meu coração e na minha alma, como espírita e como cristão que nós pretendemos ser. Dá-me a ti mesmo, e eu te darei venturas sem limites. E também, segue-me hoje, vem hoje. Joana de Ângeles, na sua mensagem, através das mãos de psicografia de Divaldo Franco, ela escreve assim: que todos temos um compromisso, uma necessidade com o crescimento íntimo, com a mudança íntima de cada um de nós. Esse é um compromisso comum. Todos nós, espíritos, viemos à Terra para nos tornarmos pessoas melhores do que nós somos. Essa é a grande e a maior tarefa de todos nós quando viemos ao mundo. E viemos à Terra para fazermos um encontro com Jesus, para buscarmos o Mestre venerando, a fim de que as viciações e todas as más paixões e más tendências possam ser resolvidas na presença do Mestre, utilizando os seus ensinamentos e todo o direcionamento que Ele deu, para que nós realmente pudéssemos nos tornarmos pessoas melhores. E diz a benfeitora que se nós não conseguimos, não é porque nos faltam aconselhamentos. Aliás, no livro Pão Nosso, o Emmanuel diz que quando existe um desvirtuamento da nossa missão na Terra, quando acontece um distanciamento dos bons propósitos nossos como existência, não é porque nos faltam aconselhamentos do mundo elevado, os aconselhamentos superiores. De forma alguma. Esses aconselhamentos nos chegam por muitas vias.
E para nós que somos espíritas, muito mais. Porque nós aceitamos e temos o contato com o mundo espiritual. Então estamos constantemente recebendo do mundo maior esses direcionamentos que são apenas recordações do que Jesus já nos ensinou. Mas que esse desvirtuamento acontece por única e exclusiva vontade nossa, que vamos aos poucos nos distanciando do Mestre, para vivermos o mundo conforme as nossas paixões, conforme as paixões subalternas que nós trazemos, que nos escravizam, que vão nos colocando peias, que aos poucos vão nos amordaçando, impedindo que a gente diga o que deve e fale o que não deve, que a gente deixe de fazer o que deve e faça aquilo que não deve. Então, aos poucos, nós vamos cedendo às paixões que vão controlando a nossa vida e vão nos dominando. E Jesus continua reiterando o seu pedido, para que a gente volte para a missão original, para aquela missão que nos trouxe à Terra, que é a missão de nos tornarmos pessoas melhores. E aí Jesus sempre renova esse convite, como ele fez àquele jovem, dizendo: nós estamos apegados a quê nesse mundo? Quais são os apegos que têm nos escravizado? Quais são os apegos que têm nos prendido a atenção e nos distraído enquanto encarnados? Desde de menino, tendo contato com as entidades que muitas vezes nos procuravam aflitas, sem que nós soubéssemos o que fazer para auxiliá-las, mas depois educando essa sensibilidade na doutrina espírita, nós tivemos oportunidade de conviver com muitos espíritos que, desejosos de voltar atrás, pediam pelas suas vidas de volta. E um deles, eu me lembro até hoje, eu tinha 16 anos, e ele era um jovem de 25 anos, que havia desencarnado em um acidente de carro. E ele me disse: eu afrontei meu pai, eu disse coisas horríveis para o meu pai, e até hoje eu escuto, dentro da minha cabeça, os pensamentos do meu pai. Meu pai ficou magoado, eu coloquei dor no coração do meu pai, eu disse coisas para ele que eu nunca deveria ter dito. Por favor, me ajude a voltar para casa, eu quero retomar a minha vida, eu quero pedir perdão e tirar de dentro do coração do meu pai aquela dor que eu coloquei e aquelas palavras que ecoam na cabeça dele até hoje e que me atormentam. E eu nada podia fazer, não tinha conhecimento praticamente algum, mas fui aprender muito tempo depois, na doutrina dos espíritos, que nós nos distraímos enquanto estamos encarnados com objetivos que vão nos afastando de Jesus, do objetivo primordial que nos trouxe à Terra, que é o de nos tornarmos pessoas melhores. Então Joana diz que a gente se dedica, ou dedica grande parte do tempo da nossa vida, a buscar soluções para os problemas exteriores. Então a gente busca solução para os negócios, para os estudos, mas esquece de usar o mesmo tempo para buscar solução para as coisas interiores, que é as que nós viemos aqui transformar. Nós não dedicamos muito tempo a elas, a essas necessidades da alma, né? Nós gastamos o tempo solucionando coisas por fora, distraídos. E ela diz ainda que a vida na Terra é semelhante a um dia de trabalho. Se nós não prestarmos atenção, o dia vai passando. E quando a gente se dá conta, chegou o entardecer. E a gente tem que deixar a empresa, deixar o trabalho e ir de volta para casa. E vamos lamentar de não termos realizado o trabalho que devíamos naquele dia, porque ficamos distraídos. Então ela diz que nós passamos grande parte do tempo só cuidando dos negócios, cuidando da vida material, cuidando da vida do corpo excessivamente, das coisas que nos entretêm no mundo. E esquecemos de usar o tempo também para gastarmos e trabalharmos as realidades interiores nossas, os nossos corações, a nossa alma. Nós fazemos planos para viagens, né, para conhecer países, para conhecer cidades, e esquecemos de fazer planos para nos conhecermos. A doutrina espírita tem esse caminho. O Evangelho de Jesus tem essa diretriz que ajuda a gente a se conhecer. Mas a gente não busca isso. A gente faz planos muito bem elaborados, às vezes paga uma viagem para o exterior durante anos, 2, 3 anos para depois conseguir fazer a viagem.
Mas a gente não usa esse mesmo esforço, não despende valores para fazer um bom planejamento de autotransformação. Mas para isso, a gente precisa se conhecer. Para se conhecer, nós precisamos conhecer aquilo que vai nos dar subsídio para nos conhecer, que é conhecer o Evangelho do Cristo e começar a vivenciá-lo nas suas pequenas diretrizes, desde a nossa vida do lar, até a nossa vida no trabalho, a nossa vida na casa espírita, e onde nós estivermos. Esses planos, eles precisam merecer a nossa atenção. A Joana diz que nós não queremos nos conhecer porque não é agradável tomar contato com aquilo que nós temos que não é muito bom, que precisa de um olhar mais atento, porque isso vai custar esforços, né? E nós não temos muita dedicação a isso. Então nós passamos um tempo sem saber de nós. Só que muitas vezes a gente é surpreendido por esse desconhecimento. Nós lembramos de uma moça que é trabalhadora de nossa casa, que ela, certa feita, me procurou muito chorosa e disse: Davi, eu estou aqui há 7 anos e não conhecia uma faceta de mim mesmo. Mas eu disse: o que é que foi? Ela disse assim: eu trabalho nas coisas, nas atividades, e sempre ouvi a respeito da vigilância. Mas esta semana eu fui surpreendida em uma situação que eu percebi que eu nunca dei atenção à vigilância. Eu fui alfinetada por uma pessoa no meu trabalho, e quando eu percebi, eu tinha falado tantas coisas ruins para ela por causa disso. Eu disse tantas asneiras, tantas coisas ruins, que resultou em eu perder o meu emprego. Um emprego que era muito valioso para mim, porque o meu chefe ficou do lado dela e eu fui colocada na rua. Mas eu tenho uma filha para criar. Eu sou mãe solteira. Eu precisava muito desse trabalho. Você acha que isso é uma questão de orgulho? Eu disse: minha filha, quem sou eu para te julgar, né? Mas todas as nossas imperfeições têm como pano de fundo o orgulho, né? Está lá como pano de fundo o orgulho, né? Ela disse: então, mas se eu tivesse realmente entendido o que era a vigilância, naquele momento eu teria ficado quieta. Eu teria feito uma oração, como eu aprendi, e eu teria resistido a isso. E não estaria hoje nas dificuldades que eu estou. Então, de fato, eu não me conheço. Porque eu nunca me vi fazendo o que eu fiz. Nunca me vi desacatando ninguém. Nunca me vi dizendo coisas que eu não queria dizer. Eu disse: é porque você não tinha sido testada ainda até o seu limite nesse sentido. Como nós também não sabemos. Por isso é que Jesus pediu que nós vigiássemos. Só que a nossa vigilância, a gente acha que a vigilância é só prestar atenção. Bom, deixa eu ficar de olho, né? Porque se aparecer uma situação ruim, eu preciso prestar atenção para poder não fazer o que eu não devo. Não é bem assim. As nossas reações instintivas, elas são automáticas. Não basta a gente conhecer aqui na nossa cabeça. É preciso que a gente pratique, que a gente execute atividades que vão construindo uma nova natureza em nós. Coincidentemente, sempre com a desculpa de que ela tinha a menina pequena para cuidar, raramente a vimos em atividades assistenciais, de contato com o semelhante, de contato com o próximo. Ela sempre tinha só contatos ali com a área de doutrina mesmo. Mas nós não treinamos a nossa sensibilidade, nós não nos tornamos vigilantes apenas conhecendo. Não adianta só conhecer. O conhecimento é o primeiro passo. É preciso que nós desenvolvamos tarefas no campo do bem para que uma nova natureza se amolde em nós. E aí, na hora do desafio, nós teremos o suporte emocional para nos ajudar. Então teremos um sentimento fraterno em relação ao semelhante e não vamos ter coragem de ofendê-lo mesmo que ele nos ofenda. Não vamos ter coragem de revidar mesmo que ele nos agrida. Mas sem este sentimento renovado para nos apoiar na hora, nós esquecemos o que sabemos e agimos no automatismo, que foi o que aconteceu com ela. Então, por isso que diz a benfeitora, que a nossa a primordial tarefa que nos trouxe à Terra é a do crescimento íntimo. Nós viemos para crescer por dentro, e ninguém cresce por dentro sem exercitar
às atividades que nos levem a esse crescimento. Nós nos alimentamos bem, cuidamos do corpo, mas raramente cuidamos da alma. E ainda diz assim a benfeitora, desculpe-me, não é a benfeitora, o espírito Cícero Pereira, pelas mãos de psicografia de Chico Xavier, ele diz assim: aguardamos depois da morte uma felicidade que nem de longe no corpo cogitamos construir. Olha a colocação do espírito. Nós aguardamos uma felicidade depois da morte que nem de longe no corpo cogitamos construir. E aí no parágrafo seguinte ele diz assim: estamos falando aqui dos obreiros do Senhor, nem é da criatura comum. Porque muitas vezes parece que a gente não entende a lição como sendo para nós. Nós estamos na obra, mas não entendemos que a lição é para nós. Gastamos nossas forças físicas, mas não desenvolvemos as forças morais, que são aquelas que realmente nós temos que aprender com a convivência. É convivendo, amando e respeitando, segundo Emmanuel, tendo um sentimento fraterno com os nossos irmãos, que nós vamos desenvolver isso. Que é aquele sentimento realmente de vermos as pessoas como nossos irmãos, independente do que eles nos façam. Nós deixamos que o orgulho controle a vida da gente, que ele controle as nossas ações, né? Nós compreendemos que temos muitas razões para permanecermos como somos. E não aproveitamos para construir do lado de cá a felicidade que a gente almeja do lado de lá, que na verdade é a felicidade perene, que tanto faz onde está o espírito, do lado de lá ou do lado de cá. Mas se a gente quer uma paz do lado de lá, temos que construí-la do lado de cá. A gente não pode esperar morrer para ir para o céu, como muita gente quer. Tem que ir para o céu agora, aqui, enquanto estamos na terra. Porque depois desencarnaremos do clima espiritual que construímos durante toda a nossa vida. Nós construímos um clima espiritual e desencarnamos dentro dele, vivenciando no mundo espiritual as mesmas experiências que vivenciávamos enquanto estávamos na terra, né? Então, nós temos uma pessoa na nossa casa que ela é tida assim como uma pessoa de difícil convivência. E o marido não é espírita, mas é simpatizante. E é uma pessoa boníssima, uma pessoa de muita hombridade, uma pessoa muito dócil, caridosa. E nós estávamos num aniversário dessa pessoa, dessa senhora. E quando o grosso do povo foi embora e ficamos só os mais íntimos, né? Tem sempre aqueles que falam mais do que deve. E no meio dessa fala mais do que deve, na hora que nós terminamos de cantar os parabéns para o aniversário dela, uma pessoa se dirige ao marido na frente de todo mundo e diz assim: olha, vê se na próxima encarnação o senhor escolhe melhor a sua companhia. Pelo amor de Deus, não sei como é que o senhor aguenta. E aquilo foi um silêncio constrangedor, né? Imagine, todo mundo ficou quieto, ficou ali quietinho e tal. E ele se aproxima dela, segura-lhe a mão direita e diz a ela: parabéns, minha querida. Eu não sou espírita, mas acredito no que vocês ensinam. Quando eu desencarnar ou morrer, vou pedir a Deus que, se Ele me permitir, na próxima encarnação, eu quero voltar com você, se você me aceitar. Imagine como ficou todo mundo, né? Imaginemos como ficou todo mundo. Deu-nos uma grande lição. Nós precisamos construir a felicidade que nós realmente queremos. E essa felicidade, nós não somos, nós não sofremos pelo que os outros nos fazem, né? Quando uma pessoa nos faz algum mal, a gente na verdade não sofre pelo mal que recebe, sofre porque se ofendeu. Não sofremos com a ofensa, né, do outro contra nós. Nós sofremos porque nos ofendemos. Nos ofender é um problema de quem nos ofende. Porém, sentir-se ofendido é um problema nosso. Ele nunca se sentiu ofendido com o jeito dela ser. E ela é dura com ele também. Porque eu já presenciei, convivo com a família, já presenciei coisas assim mais duras que ela fala, e nem por isso nunca ele levantou a voz
ou desacatou-a de qualquer maneira que seja, ele sempre a trata como alguém que merece a mais pura atenção dele. E ele a chama, conversa com ela, explica-lhe. Às vezes ela aceita e chora. É um espírito que está em aprendizado. A felicidade dele não depende dela tratar-lhe bem. Mas ele a trata bem e se sente bem com isso. E diz que ainda quer voltar com ela. Imagine. Pois é. Então, né? O Richard Simonetti conta a história de uma pessoa que não queria não. Falou assim, agora eu cumpri a minha missão. Aí chegou do outro lado, foi pedir para o benfeitor, e agora? Eu suportei a pessoa lá, como é que eu faço? Pois é, agora vai voltar junto para aprender a amar. Passou a vida suportando, agora tem que voltar para aprender a amar. Entendeu? Por aí. Então, ou seja, esse senhor está fazendo as duas coisas já em vida. Ele suporta e está aprendendo a amar também. Porque a gente percebeu na sinceridade dele o carinho de quem está realmente construindo a sua própria felicidade. A gente sempre acha que a nossa felicidade está no que nós vamos receber, né? Encontrar um bom parceiro, uma boa parceira, ter bons filhos, ter uma condição financeira, ter isso, ter aquilo. E nada disso resulta em um dia a mais de felicidade para todos nós. Nenhum dia a mais. O que resulta na nossa felicidade é o que nós construímos para nós mesmos, enquanto convivemos com os desafios que nos trouxeram ao mundo. Ela provavelmente é o desafio dele nessa encarnação. E ele está vencendo isso. Porque ele desenvolveu para ela um amor verdadeiro, um carinho, uma ternura, que parte do coração dele não depende das atitudes dela. Ela gosta dele também, é claro, mas é intempestiva. Tem um sentimento mais exaltado, mas ele a compreende. Quem sabe até o final da encarnação, ele aprende a amar como se propôs e ela aprende com ele também essa brandura, essa tranquilidade que ele tem e que ele passa para ela. E a gente é assim, né? Qual será o nosso desafio nesse mundo? Cada um de nós tem um, ou mais de um, né? Temos desafios. E é esses desafios que nós trouxemos à Terra para considerar, para transformar. E Jesus pede que a gente não adie isso. Ele falou ao jovem, vem hoje, vem agora. Não, Senhor, eu vou lá fazer a corrida de biga. Não, vem agora. Dá-me a ti mesmo e eu te darei venturas infinitas, ilimitadas. Porque a gente muitas vezes até se dedica às coisas, mas não nos damos. O que é dar-se ao Cristo? É viver como Ele deseja que nós vivamos. Isso é dar-se a Ele. E aquele que assim faz, concede venturas a si mesmo, porque está com Jesus. Ao estar com o Mestre, aure dele o próprio benefício de estar ao lado dele, vivendo com ele. O Emmanuel diz que se nós tivéssemos sentimento fraterno, não existiria na Terra guerras, dissensões, brigas, nenhum problema existiria no relacionamento da humanidade, se nós conseguíssemos ter verdadeiramente o sentimento fraterno, que é nos vermos como irmãos. E nós não nos vemos assim. Nós vemos as pessoas como nossos adversários, vemos a pessoa que compra na nossa loja como nosso cliente, vemos a pessoa do nosso consultório como nosso paciente, vemos a pessoa da casa espírita como nosso concorrente, que está querendo o cargo que a gente quer, né? A gente não se enxerga como irmãos. Antes de qualquer prerrogativa nesse mundo, nós somos irmãos. E quando alguma coisa de bom acontece a um irmão, a gente tem que ficar muito feliz, mesmo que sejamos preteridos. Imagine, o meu irmão conseguiu. O espírito Ivan de Albuquerque abriu mão dos seus estudos para que os irmãos estudassem e ele trabalhasse para ajudar os pais e ajudar a estudar os irmãos. E disse-me Maria Dolores, certa feita, que quando ele chegou ao mundo espiritual, encontrou um séquito de espíritos reconhecidos a essa renúncia que ele fez a benefício dos seus irmãos. Imagine, eu vou deixar de estudar para que os meus irmãos estudem, e vou ficar feliz por isso. O problema é a gente abrir mão
do nosso egoísmo e ainda se sentir feliz, porque muitas vezes a gente até cede alguma coisa, mas cede porque não tem outra alternativa, mas não fica feliz. Nossa, o fulano ganhou na loteria, bem que podia ter sido eu, né? Fulano conseguiu tal coisa, por que que não fui eu? Será que Deus tem alguma coisa contra mim? Não, Deus não tem nada contra nós. O sucesso e o bem-estar dos nossos irmãos não é contra nós, é a favor deles. Nós precisamos conquistar os méritos, conforme as nossas necessidades espirituais. Então, quando nós vamos nos sentir, então, ao lado de Jesus, dá-me a ti mesmo, e eu te darei venturas infinitas, diz Amélia Rodrigues, que Jesus respondeu ao jovem. Quando nós ficarmos felizes com o bem-estar dos nossos irmãos, que é o princípio da caridade, que faz com que a gente deixe o nosso comodismo, deixe a nossa tranquilidade e sinta vontade de fazer alguma coisa num sábado à tarde, num domingo de manhã, num dia da semana onde nós podíamos estar usando aquele tempo para nós, e a gente se sente alegre, feliz de poder estar lá fazendo aquela atividade a bem daquelas pessoas e daqueles irmãos. E quando, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente consegue ver um sorriso num rosto que chorava, a gente então vai às lágrimas, porque se sente ditoso, e diz o Evangelho, não há festa mundana nenhuma que nos dará um prazer maior que esse, porque é uma festa na alma, é uma festa que acontece dentro de nós. Quando nós fomos a Araxá, conversamos com o Tadeu, e depois conversamos com os amigos que frequentam lá a instituição, e esses amigos disseram, muitas vezes observamos que o Tadeu entrava na portinha lá da casinha onde ele dorme até hoje, alquebrado, cansado, era visível no seu rosto o cansaço, porque ele ia lá ajudar, a dar banho, a cuidar daqueles pacientes lá do hospital, daqueles doentes. Mas toda vez que nós, apesar de sabermos do cansaço dele, porque sabíamos que ele sempre tinha uma reservazinha de energia para doar, íamos lá para conversar com ele sobre alguma dificuldade nossa. Quando nós entrávamos no ambiente, ele já estendia uma cadeira para que nós nos sentássemos. E quando nós nos sentávamos, não tínhamos vontade de sair de lá. Era como se estivéssemos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, disse um senhor, um mais velhinho que cuida da instituição lá. Porque o Tadeu sempre tinha uma palavra dentro da sua boa vontade para nos levantar o ânimo. E nós sabíamos que ele tinha tido um dia de trabalho exaustivo e cansativo, mas ele sempre tinha uma palavra de amizade, de ternura, para nos levantar o ânimo. Então nós saíamos daquela casa como se tivéssemos tomado um banho de luz. E um dia, quando ele me contou isso, eu disse, tomou mesmo. É que a gente não vê, mas você, quando está diante de um espírito assim, com essa abnegação, com essa doação, luzes esplendem do peito, da fronte, e também das entidades venerandas que se apresentam ali, para socorrer o necessitado, através das energias daquele que se propõe auxiliar. Hoje eu já orei bastante pelos necessitados. A gente costuma terceirizar a nossa caridade, né? Eu pedi aos espíritos que socorram a Dona Maria, porque eu sei que eles estão passando necessidade. Tá bom, os espíritos amigos vão dar apoio moral, vão dar um auxílio, e vão tentar inspirar uma outra pessoa, porque, já que eu não atendi a inspiração, para que esse irmão vá lá e ceda alguma coisa de si mesmo para auxiliar a Dona Maria, que está passando necessidade. Nós queremos terceirizar para os espíritos até a caridade que nos é própria. Então, quando é que nós vamos construir a felicidade que nós tanto almejamos? Quando é que nós vamos, então, nos entregarmos verdadeiramente ao Cristo? Dá-me de ti mesmo, e eu te darei ventura sem fim. Quem conviveu com Chico, com o Tadeu, com o Divaldo, é só olhar nos olhos deles e a gente vai entender o que é ter uma vida voltada para o bem do semelhante. O espírito, ele se vai autocompletando no caminho, que chega ao final da existência repleto. Ele não sente falta de mais nada. O Chico dizia, eu sou como um carteiro que
terminou de entregar as cartas e está esperando agora o que o Senhor quer. Será que nós também chegaremos ao final da nossa existência como alguém que tem a consciência tranquila de que fez tudo o que podia e que agora está aguardando quais são as novas ordens do Senhor? É importante que nós pensemos, porque nós não construiremos essa felicidade quando chegarmos do lado de lá. É aqui, é do lado de cá. E é hoje. E Jesus pediu que a gente se desse a Ele agora. Ah, mas Senhor, eu tenho afazeres, eu preciso preparar o meu futuro. Tem uma pessoa que deixou a nossa casa há alguns anos dizendo assim: eu não consigo conciliar as coisas da casa com os meus negócios. Quem sabe daqui a alguns anos eu volto. 8 anos depois ele voltou. Eu estava encerrando uma atividade lá da casa, sozinho. Tinha feito lá umas coisas lá na casa. Quando percebi uma vibração conhecida. Quando olho, ele adentrou o ambiente como espírito. Completamente alquebrado, trazendo na fronte uma sombra que deixava nuvens espessas aos seus olhos e à sua cabeça. E ele me disse: por favor, vocês podem me aceitar agora? Eu disse: meu irmão, poder sim, sem dúvida, se o Senhor te enviou aqui, mas por que você não veio antes? Eu me mudei para uma cidade perto de São Paulo, embrenhei-me nos negócios e num determinado dia, não cuidando da saúde, sofri um infarto fulminante. Curiosamente, quando me vi fora do corpo, o primeiro lugar que eu pensei foi aqui. E aqui estou. Pois é. Não esperemos isso também, né? Diz o livro Palavras aos Espíritas, da Federação Espírita Brasileira, que todos nós que trabalhamos na obra do Cristo, como espíritas, geralmente retornaremos ao trabalho para dar continuidade a ele. Geralmente. Então que nós aproveitemos mesmo para firmar nossos compromissos com Jesus na obra que nós estamos realizando, para que o nosso coração se prenda de uma maneira a servir sempre. Nos prendemos a tantas coisas, né? Aí diz ainda Joana de Ângeles: nós somos como narcisos, velhos narcisos, diz ela, completamente iludidos. Estamos mergulhados na ilusão do narcisismo. Nós nos achamos especiais. Fazemos culto à própria imagem. Nós temos essa mesma pessoa que eu contei a história do marido, que a aceitou. Ela, num determinado momento da nossa casa, ela ficou 2 anos para se vingar de uma pessoa, de uma irmã de trabalho. Durante 2 anos ela guardou uma mágoa muito profunda. Depois de 2 anos mais ou menos, numa determinada dificuldade que teve, ela vingou-se da pessoa, fazendo uma coisa muito ruim na convivência, criando um embaraço muito, muito grave, que depois foi resolvido com muita diplomacia, com muito carinho de todos nós conseguimos fazê-la resolver isso. Mas a gente se enche de si e acha que tem o direito de ser tratado como nós gostaríamos. Nós não viemos à Terra para sermos tratados como nós gostaríamos de ser tratados. Nós viemos à Terra para tratar a todos como se deve. Para tratar a todos como Jesus nos ensina. Como nos tratam, não é importante. Numa biografia do Chico, uma autora conta que determinado dia o Chico estava sentado na escadinha de entrada da porta de sua casa chorando. Quando o Emmanuel chegou e disse a ele: Chico, percebo que o teu coração está apertado, você vai atrapalhar os trabalhos de hoje à noite. O que está acontecendo? É claro que o Emmanuel sabia. O que está acontecendo? Mas você não viu, Emmanuel? O fulano chegou aqui, me disse um monte de coisas e foi embora.
Ora, mas ele não tem razão nas coisas que ele disse? Ele fez uma leitura espiritual sua, Chico. Ele te viu em outras encarnações. Não foi isso. Eu não estou chorando por isso, disse o Chico. Eu estou chorando porque eu sei que ele foi-se embora e nunca mais vai voltar. Pois é. Nós queremos que as pessoas vão embora. Aqueles que nos trazem contrariedades, quanto mais longe de nós, melhor. O Chico estava chorando porque depois de receber um monte de impropérios da pessoa, a pessoa não ia voltar mais. Ele estava sentindo a falta do amigo, do irmão de caminhada, que nós precisamos aprender e amar e respeitar como ele é, do jeito que ele é. Nossa, hoje eu vou à casa espírita, mas vou ter que encontrar aquela pessoa, pelo amor de Deus. Vou lá naquele trabalho, tem o fulano ou a fulana, né? Que coisa difícil. Errado. Nós tínhamos que dizer, que bom que eu vou à casa espírita e vou encontrar aquela pessoa difícil, tanto quanto eu, que precisa da mesma obra para se modificar. Porque a gente precisa tratar os outros como se deve, e não querer ser tratado como nós gostaríamos. Esse é o nosso engano. E a gente nunca vai se satisfazer se a gente precisar que os outros nos tratem como nós gostaríamos. Nunca iremos nos satisfazer. É preciso que a gente aprenda com Jesus. No trabalho ou em qualquer coisa que nós estamos fazendo, diz o Cristo, dá-me a ti mesmo. Não vem aqui fazer só o trabalho, não. Não vem aqui só varrer o chão, não. Já está bom, claro, ajuda. Né? Quem sabe na outra vida vou ser um bom faxineiro. Vou conseguir um bom emprego de faxineiro em algum lugar. Porque aprendi a manusear a vassoura. Mas não é só a vassoura que Jesus quer que a gente aprenda a manusear. Não é só o caldeirão da sopa que Jesus quer que a gente aprenda a manusear. Não é só a limpeza que Ele quer que a gente faça bem feito. Ele quer que a gente aprenda a manusear bem o sentimento. Enquanto convivemos com os irmãos, enquanto trabalhamos. Essa é a parte mais importante. O trabalho é só um chamariz. O trabalho que nos reúne em torno do que nós fazemos é só o chamariz. Na verdade, o mais importante é como nós nos comportamos dentro do trabalho. Como é que nós usamos os nossos sentimentos ali dentro? Como é que nós convivemos com as pessoas? Como é que nós convivemos no nosso lar, na nossa família, com as pessoas difíceis, no trabalho profissional? Como é que a gente convive? É mais importante isto do que o trabalho em si. Jesus não quer bons faxineiros, Ele quer bons irmãos, criaturas que se amem, que se doem umas às outras. Por isso é que a Amélia Rodrigues diz que Jesus disse ao jovem, dá-me a ti próprio, a ti mesmo. Eu não quero que você me dê o teu tesouro. Jesus não pediu o dinheiro dele, tanto que Jesus falou para ele, vai, vende tudo o que tens e dê aos pobres. Ou seja, eu não quero nada, você não precisa me dar nada, dá-me a ti mesmo, e eu te darei venturas inimagináveis. Ou seja, o bem-estar de quem consegue auxiliar os outros, compreender, conviver e amar o semelhante, é inimaginável. É uma alegria que vai suavizando as ardências da alma. Todos nós temos queimaduras graves no espírito, feridas abertas em chagas purulentas e mal cheirosas. Uma vez entrou na nossa casa um casal muito bem vestido da sociedade que vai lá na casa assistir às palestras e às atividades. E são pessoas, assim, aparentemente pessoas de bem, como qualquer um de nós, né? No sentido mais grosseiro de se observar. Quando eles entraram, eu disse à benfeitora, nossa, esse casal é tão distinto, eles gostam tanto aqui da casa, das atividades. A benfeitora disse assim, quisera que todos nós fôssemos em espírito o que nós aparentamos no exterior, que nós trazemos na aparência. E ela então passou a mão sobre a região onde os dois iam passar. E quando eles passaram, um cheiro muito forte, nauseabundo mesmo, nós sentimos naquele instante. E ela disse, os dois são um poço de egoísmo, vivem exclusivamente para si mesmos, e têm hábitos de reunirem-se na varanda da casa,
para falar mal das pessoas. Ele se entretém conversando, falando mal das pessoas, nas tardes, enquanto desfrutam do bem-estar material que possuem. São nossos irmãos queridos que necessitam muito de Jesus. Por isso estão sendo atraídos para cá, como qualquer um de nós, para também adquirirmos perfume na alma. E eu fiquei pensando, imagina o que eu devo exalar por aí. Fiquei imaginando, eu não quero nem perguntei a ela como é que é o meu odor. Né? Falei, senhora, como é que é o meu odor espiritual? Não quis nem saber. Fiquei pensando sobre isso, né? Mas olha só, com o que nos entretemos, né? No dia a dia. Então, muitas vezes, por isso que Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, né? Diz que eles eram bonitos por fora, mas eram podres por dentro. O fato da gente trazer imperfeições não quer dizer nada. Todos somos. Mas nós podemos trabalhar essas imperfeições e trocando esses odores mal cheirosos por um perfume melhor, né? O perfume da caridade, que Jesus pediu que os seus discípulos esparzissem por toda parte. Né? Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, disse ele, e pelo perfume que esparzirem, da caridade que esparzirem ao seu redor. É isso que Jesus espera, que a gente aproveite o perfume da caridade para se perfumar por dentro, como espírito. Não apenas comprar perfume francês, né, por sim, banhar todo e trocar apenas as roupas, e não ir trocando os farrapos da alma, né? Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que muitas vezes chegamos ao mundo espiritual como náufragos, que a tudo perderam, até mesmo as vestes. A gente chega lá sem nada, como náufragos. E isso depois de ter uma ficha de serviço longa. Porque como nós dissemos agora há pouco, Jesus não quer apenas habilidosos na vassoura, né? Nas conchas, nas esponjas, né? Ou mesmo aqui na fala, né? Ele quer realmente almas que se dedicam ao que ele ensinou e que pratiquem o seu amor. Fabiano de Cristo, no livro Mandato de Amor, onde é contada a sua história, Fabiano de Cristo desencarnou com chagas purulentas, todo coberto de chagas. Mas no velório de Fabiano de Cristo, todo o ambiente exalava um perfume de rara fragrância. Quem se aproximasse do lugar emocionava-se à presença daquele perfume que carreava por toda parte. Ninguém podia imaginar, mas como Fabiano praticamente quase apodreceu em vida, como ele exala esse perfume? Onde estava esse perfume, meus irmãos? Onde? Dentro do coração. Naquele momento, Fabiano estava dando àqueles que iam lhe visitar ali os despojos, o perfume espiritual que construiu durante toda a sua vida. Quando nós lemos a biografia desses espíritos, aprendemos com eles o que é dar-se a Jesus, que foi a proposta que Jesus fez ao jovem rico. Não é apenas estarmos no caminho, mas é irmos nos melhorando, aproveitando as lições para irmos nos tornando pessoas melhores. Aí sim, aí a gente vai se iluminando e se perfumando espiritualmente. Senão, não tem jeito. Aliás, em contrapartida, no livro Tormentos da Obsessão, o Manuel Filomeno de Miranda conta a história de nosocômios que tem aqui na região da Terra, e um deles dirigido por Eurípides, especializados em receber religiosos falidos. E espíritas também. Entendeu, meus irmãos? Espíritas também. Ou seja, em vez de, nos iluminarmos, poderemos simplesmente estar nos alienando, só realizando o trabalho material e não aproveitando a obra para nos iluminarmos, para nos perfumarmos, não nos dando a Ele. Dá-me a ti mesmo, ele diz. Não é só o teu serviço que eu quero você. Então, como irmãos dentro de uma casa como essa, na nossa família, no nosso trabalho, nós não podemos esquecer isso. A que viemos aqui? Por que estamos aqui? Estamos aqui porque temos necessidades espirituais muito sérias. Senão estaríamos em outro mundo, por aí, reencarnados. Estamos na Terra.
E nos abeiramos do Espiritismo porque somos gravemente necessitados. Somos muito necessitados, todos nós. E quanto mais elevada é a atribuição do servidor, maior é a dívida dele. Maior é a dívida. Emmanuel, no livro Emmanuel, ele diz assim: o médium ostensivo não é um missionário na acepção do termo, mas é alguém detentor de passados escabrosos que precisa retificar. Então, né, a gente bate no peito: eu sou médium, né, como se fosse um status. O que você é? Médium. O quê? Médium. Porque na verdade a mediunidade é uma necessidade nossa para resolver graves experiências do ontem. Os missionários são poucos. Dá para contar no dedo na humanidade os médiuns missionários. O apóstolo da mediunidade, chamado Chico Xavier, com certeza é um missionário. Divaldo Franco, com 92 anos, com uma vitalidade invejável, tendo divulgado o Espiritismo em praticamente quase todos os lugares do mundo, e tendo uma instituição de caridade, uma das mais respeitadas em todos os organismos do mundo, tendo tirado da pobreza, da miséria moral e material, milhares de pessoas, tendo adotado 560 filhos no seu nome. Imaginemos o que um espírito desse deixou de exemplo, que rastro de luz deixou para que as pessoas pudessem olhar para onde devem seguir, vendo o que ele fez e fazendo também. Esses são os missionários. Nós somos tarefeiros, estamos aprendendo, nos educando, e precisamos da obra por nossa causa, né? A gente vem à obra, acho que está fazendo um grande favor, né, para casa. Se não for eu aqui nessa casa, mas se não sou eu, vem outro. Acha que Jesus vai deixar a obra desamparada? Se a gente for embora, aparece outro. Ou a gente acha que a gente é imprescindível? Nós somos imprescindíveis para nós mesmos. O serviço do bem é imprescindível para nós. Essa consciência ajuda a gente a ter humildade. A ter humildade e, aos poucos, irmos nos doando ao Cristo, para que através dessa doação a gente vá se transformando. Quando nós chegamos ao mundo espiritual, ninguém vai perguntar quantos serviços nós fizemos no bem na terra, quantas pessoas nós ajudamos, quantas tarefas a gente realizou, mas o que fizemos por nós mesmos. O quanto nós aproveitamos da obra para crescermos. O espírito de Frederico Figner, no livro Voltei, uma das lamentações profundas dele era ver que os outros tinham luz e ele não tinha. Ele reclama com a filha, reclama com o Dr. Bezerra, reclama com Guilom Ribeiro, com os outros espíritos, porque ele não tinha luz. E isso deixava ele profundamente constrangido. E olha que ele foi um trabalhador. Ele foi médium receitista, ele foi orador, mas ele era rígido. Ele era uma pessoa que cobrava, que tinha um pulso muito exageradamente firme. E não acabou vigiando a dureza do seu próprio coração. Quem não leu, leia a obra Voltei. Ela é um grande exemplo para nós, que trabalhamos, que estamos na tentativa de buscar o caminho do Senhor, para que a gente reveja se nós estamos aproveitando a obra para desenvolver a humildade, a afetividade, o sentimento fraterno, que o Emmanuel nos fala no livro Pão Nosso. O dia que a humanidade toda adquirir o sentimento fraterno, terão acabado todos os problemas do mundo, porque nada ficará indiferente ao nosso olhar. Nada. Nem a necessidade do mais próximo, nem a necessidade daquele que está distante. A gente vai ter vontade de fazer alguma coisa pelo nosso irmão. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Aí diz também a querida benfeitora, na sua mensagem amorosa, que nós queremos liberdade. Ela diz assim: não existe no livre-arbítrio a liberdade como se deseja.
Porque na verdade nós queremos o livre-arbítrio sem responsabilidade, diz ela. A gente quer fazer as coisas e não ter consequências dos nossos atos, e não tem jeito. Eu já vi um amigo, ele é evangélico, ele me disse uma vez: sabe por que eu não me torno espírita? Porque não é muito diferente da minha religião. Eu falei: como assim? Na minha religião diz que se a gente praticar erros, Deus castiga e o diabo pega. No espiritismo, vocês falam que tem livre-arbítrio, mas fala que a gente tem que pagar os débitos das coisas que vai fazendo errada. Eu falei: mas o que você queria? Agir como à vontade, não ter nenhuma consequência dos atos? Mas é isso que a gente acha que é. É mais ou menos isso que a gente pensa que é. Porque algumas vezes a gente vai levando a nossa vida como se não tivesse consequências dos atos lá na frente. A gente vai, e a Joana diz que a gente tem consequências a curto, a médio e a longo prazo, dependendo da maturidade espiritual que a gente alcance. Curto, médio ou longo prazo. Então a liberdade que nós queremos no livre-arbítrio não tem. Tem liberdade com responsabilidade. Só existe liberdade quando nós respeitamos as leis de Deus. Livro dos Espíritos, onde está escrita essa lei? Na consciência do homem. Nós sabemos por aqui o que está certo e o que está errado, mas temos poucos freios morais que nos impedem de fazer. Então o trabalho do bem, a caridade, ajuda a gente a adquirir esses freios, que ajudam a gente a irmos modulando uma nova frequência para o coração. E aquela frequência barulhenta, explosiva, que fere os outros, que cria embaraços, ela vai desaparecendo. E no lugar, uma musicalidade suave, doce e terna vai aparecendo. À medida que a gente vai se embrenhando pelos caminhos que Jesus indica, o nosso coração vai se iluminando, se tranquilizando, se sutilizando. E desta maneira, voltamos então ao convite de Jesus ao jovem rico. Vem hoje, não amanhã, agora. Dá-me de ti mesmo, e eu te darei venturas infinitas. Desta forma, deveremos pensar que nós precisamos buscar com urgência as tarefas enobrecedoras do bem, para que o nosso coração se edifique na paz que nós tanto almejamos. Que os dias difíceis não sejam obras do martírio divino, mas que sejam lições a serem aprendidas na paz que nós precisamos conquistar, trabalhando, servindo, e não na ociosidade. Ouçamos então a voz veneranda do Cristo, que nos estende a mão no caminho nas horas difíceis. Diante daqueles que nos acicatam o peito, Ele diz: dá-me de ti mesmo. Nesse momento renuncia ao direito de revidar e desfrute do prazer de compreender e de aceitar. Somente assim a consciência se pacifica, o coração se acalma e a alma adormece em paz, quando no horizonte infinito o dia da existência declinar, uma noite estrelada levantar-se-á e um luar prateado coroará o dia trabalhado, o dia de serviço na terra diante dos desafios. Que o Senhor nos abençoe nesta luta de sermos pessoas melhores. Assim seja.